Boa noite. Felicidade, aqui é o mais próximo de uma aula, né? Diferente das aulas síncronas, aqui eu posso estar interagindo um pouco mais com cada um de vocês. Só gente bonita, hein? Boa noite você também que nos acompanha aí pela internet, as redes sociais. Eu tenho plena certeza que a mensagem de hoje é uma mensagem extraordinária para cada um de vocês, para cada um que se encontra aqui. Porque Deus já mostrou isso para mim de uma maneira diferente, sabe? Momentos antes ali, começando com o pastor Tiago, ele ficou curioso ali com o tema da minha mensagem, e ali a gente pôde explanar um pouco, e ali a certeza de que Deus direcionou a mensagem de hoje para cada um de nós. A caverna. Nós vamos começar com a leitura de 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Pegue sua Bíblia aí. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom, gente? Olhem para mim aqui, ó, antes. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? A gente vai fazer a leitura, a gente vai interagir um pouco, tá bom? Nós não estamos numa aula síncrona, tá bom? Então, às vezes eu vou fazer alguma pergunta, eu vou querer ouvir vocês. Combinado? Tá bom? Dá um joinha aí, combinado ou não, gente? Isso, beleza. Vamos aí para a Bíblia. O que diz a Bíblia? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. O tema é a caverna, e aí nós vamos ter um conhecimento um pouco mais sobre isso. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 19, ainda tem alguns folheando, eu vou esperar mais um pouco. Quero que todos participem da leitura, tá? Cada verso bíblico, eu peço que vocês acompanhem na Bíblia, tá bom? Acho que agora sim, 1 Reis, Antigo Testamento, um livro fantástico, com histórias muito boas para a nossa vida espiritual. Vamos orar antes de lermos? Pai querido, mais uma vez estamos aqui em Sua presença, já louvamos o Seu nome, engrandecemos, nos encontramos no santo sábado, dia do Senhor, a Sua palavra está aberta, assim também que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para receber aquilo que o Seu Santo Espírito tem a nos falar. Seja com cada um aqui presente, que os seus santos anjos se façam presente também neste lugar, assim também com aquele que nos acompanha pela internet. Te oramos por Jesus. Amém. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? Justamente agora que tem tanta coisa para acontecer, justamente agora que os meus planos sobre você é maior do que qualquer coisa que alguém possa falar, qualquer coisa que alguma crítica que alguém possa dizer a você, o que você está fazendo na caverna, Elias? Sabe, eu não sei se você conhece alguém que se preocupa com aquilo que os outros pensam, com o que os outros falam a seu respeito. E isso às vezes afeta tanto você, que você muda a maneira de se vestir, de se falar, as suas amizades, e isso vai afetando cada vez mais sobre você. E Elias, ele recebeu uma palavra que o deixou desanimado. E às vezes nós recebemos alguma palavra de crítica, algumas palavras desanimadoras, e a gente pensa em desistir. Eu não aguento mais, chega, isso aqui não é para mim, eu não acredito, eu vou me embora, eu vou desistir, eu estou desanimado, chega. E aí a gente quer chutar o balde e quer desistir de tudo, entregar os pontos, desistir da missão, finalizar tudo, pronto. Às vezes por causa de uma palavra de alguém que às vezes nem nos conhece, que não paga nenhuma das nossas contas, que não tem nada conosco, que às vezes a gente aceita isso, essa palavra para a gente no nosso coração e desanimamos. Ontem a gente estava no espírito do Grand Prix, não é isso? E às vezes uma bola fora, às vezes um saque errado, uma coisa, tu ficava assim, e eu podia ver nas expressões dos alunos, sabe, assim, uma tortura, algumas coisas, e em contrapartida teve um outro assim, eu falei, tu vai jogar agora? Foi o Gabriel, não, foi o Levi está por aí, né?
Ele falou, não vou jogar, eu vou dar uma aula hoje. Cadê você, Levi? Está ali, né? E eu fiquei assim, poxa, que legal. Mas às vezes recebemos uma palavra desanimadora, né? Elias, ele recebeu essa palavra e pensou em desistir. Elias, ele se escondeu numa caverna. E justamente agora que tem tanta coisa para acontecer, Elias, ele é um exemplo perfeito de um homem que tinha um plano extraordinário de Deus, feitos incríveis, mas que do nada ele quis desistir, por causa de uma palavra, por causa de uma mensagem, de um recado, de um bilhetinho que Elias recebeu, ele quis desistir. Mas sabe, uma palavra às vezes é capaz de parar os planos e um sonho de um homem. Uma palavra às vezes é capaz de fazer você desistir. Mas uma palavra não para Deus. Nada para Deus. Na verdade, Deus, ele é imparável, porque nada é impossível para ele. Elias era um homem de Deus, tinha feitos extraordinários, recebeu um chamado por Deus, assim como você, como nós recebemos um chamado de Deus em nossa vida, em nosso propósito aqui. Mas às vezes pensamos em desistir por causa de uma palavra. Acabamos de ler um texto de um homem que sentiu medo, que desanimou, que ficou depressivo e se escondeu numa caverna. Mas antes disso, só para que você saiba, Elias, ele teve feitos extraordinários. Um deles, estamos falando de um homem que venceu, de um profeta que venceu 400 homens profetas de Baal na espada, matou todos eles. Antes disso, dias antes de Elias se esconder em uma caverna, em uma oração simples, ele fez com que descesse fogo do céu, consumisse o altar e o sacrifício ao qual se encontrava ali, mostrando o Deus verdadeiro que ele servia. Ele era o único profeta do Senhor que se encontrava presente ali, no Monte Carmelo. Contra 400 profetas de Baal, contra a multidão, contra o povo que fazia idolatrias e sacrifícios caríssimos em outros deuses, em outros ídolos. Elias não temeu, não se intimidou. Imagina um homem forte, corajoso, poderoso na batalha do Senhor. Mas uma palavra, um bilhetinho, um recado que ele recebeu de uma rainha chamada Jezabel, fez com que esse homem fugisse. Leia comigo o verso 2 do capítulo 19, que diz assim: Então, deixou este... Cadê capítulo 19? Isso mesmo, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Faça-me os deuses o que quiser, se amanhã, nesta hora, não fizer eu a tua vida como a fizeste de cada um deles, como fizeste com cada um profeta que Elias havia matado, os falsos profetas. Elias, ele já tinha recebido ameaças de reis, dos falsos profetas, do povo, de uma infinidade de pessoas, mas ele recebeu de uma mulher um recadinho: em 24 horas eu vou matar você. Ellen White comenta que na mesma noite, num dia escuro e de chuva, Elias, fugiu. Uma palavra que Elias recebeu fez com que ele fugisse. Ele havia feito milagres extraordinários no nome do Senhor momentos antes disso. E eu estou colocando isso tanto da observação de uma palavra, porque uma palavra ela tem efeitos muito grandes em nossa vida. E aqui eu trago uma perguntinha para você. Qual é a palavra que está tomando conta do seu coração?
Qual é a mensagem que dia por dia você alimenta em sua mente, em seu coração, que às vezes alimenta pelo medo, pela ansiedade, pela depressão e uma infinidade de coisas. Elias, ele já tinha matado 400 profetas de Baal, e uma palavra sequer, apenas uma palavra o havia paralisado Elias. E às vezes, uma palavra paralisa a gente. Uma palavra de desânimo, de crítica, às vezes uma mentira, às vezes nos preocupamos com o que os outros pensam e estão falando da gente. Sabe? Está na hora de escolhermos uma voz que possa dominar o nosso coração. Uma voz que possa apontar o caminho. Uma voz que possa nos ajudar no percurso. Uma voz que quando estivermos no chão ou cairmos, possa nos colocar em pé. E quando estivermos em pé, possa nos deixar firmes e permanecermos firmes no Senhor. Essa voz é a voz de Deus. É uma palavra de bênção, é uma voz do Senhor, e é isso que faz a diferença em nossa vida. Então, Elias estava desanimado, desacreditado. Ellen White comenta que Elias temeu que a reforma iniciada no Monte Carmelo não fosse duradoura, e a depressão se apoderou dele. Ele fraquejou, ele enfraqueceu. Ele ficou com medo. E no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O mesmo medo, a mesma ansiedade, a mesma angústia que sentimos, Elias também sentiu, e tantos outros personagens bíblicos, mas esses mesmos também que orava fervorosamente, que tinha uma fé inabalável, que fazia descer fogo do céu. Nós temos essa capacidade também, se tão somente pararmos para ouvir a voz do Senhor. Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu acho que todos vocês sabem que eu gosto muito de basquete, né? Acho que foi nessa semana ou semana passada, eu assisti um jogo que começou 10h30 da noite. E era um jogo bem importante, sabe? Os playoffs da NBA, e terminou quase 1h, uma e pouquinho, eu acho. E eu fui dormir. E foi uma noite que eu fui dormir sem antes meditar, sem antes ler a palavra de Deus, ou ver um verso, alguma coisa assim do tipo. Já estava com sono, estava cansado e dormi. Isso me afetou o dia todo. Eu acordei um pouquinho mais tarde, já tive menos tempo com a meditação, e já fui mudando um pouco. Sabe, aquilo que nós alimentamos influencia sobre nós. Imagine então nessa quarentena, quantos estão em casa, quantos estão afundados nas séries, nos filmes, estão ali na caverna, estão escondidos, estão com medo e deixando de ouvir a voz do Senhor. A Bíblia nos diz que na verdade, quero ler uma frase aqui que eu achei bem interessante, eu passei à vista agora, que diz assim, presta atenção. Enquanto os nossos ouvidos forem refém de qualquer pessoa, o nosso coração andará segundo aquilo que os outros querem. Enquanto os nossos ouvidos for refém do que as pessoas falam, o nosso coração vai andar segundo aquilo que a pessoa acha, que a pessoa pensa e assim por diante. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Aliás, vamos ler um pouquinho mais do que o verso 4. Acompanhe aí comigo. Estão com a Bíblia? Diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia. Quando Elias recebeu a mensagem de Jezabel, que dizia o quê? Qual era a mensagem de Jezabel? Em 24 horas vou o quê? Gente, não estamos na aula síncrone.
Vamos lá. O que Jezabel disse a Elias? Qual foi a palavra que ela mandou um bilhetinho lá para ele? 24 horas vou matar você. Em quanto tempo? Em 24 horas. Quanto tempo, gente? Segura isso daí, guarda isso daí com você que a gente vai repetir algumas vezes mais. Em 24 horas eu vou matar você. Essas eram as palavras de Jezabel sobre Elias. E o que Elias fez? Correu, fugiu. Olha o que a Bíblia diz, o verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Ei, Elias, um homem forte, corajoso, profeta do Senhor, que servia a um Deus imparável, nesse momento ele pediu a morte. Ele pediu para morrer, tamanho desânimo. Isso é forte, gente, isso não mexe com você? Elias fugiu de uma palavra de uma rainha pagã, Jezabel, sobre o profeta que havia matado 400 homens de Baal, falsos profetas, idólatras. Ele fugiu. Sabe por quê? Elias ele estava extremamente exausto, cansado da batalha. Às vezes nos encontramos assim, sabe? Às vezes nos encontramos cansados, às vezes desanimados, na aula, na vida, no trabalho, no espiritual. Às vezes estar desanimado, depressivo, não é nada anormal. Às vezes nos sentimos abatidos, nós estamos numa batalha, estamos na guerra, às vezes precisamos descansar. E Elias, nesse momento, ele adormeceu, ele dormiu debaixo da árvore, cansado, com fome, fugitivo, com medo, desanimado, sozinho, caminhou pelo deserto. E olha o que o verso 5 em diante diz: deitou-se e dormiu debaixo da árvore, e eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, ele viu, junto da cabeceira, ao seu lado, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Que bonito, né, gente? Eliseu, quando estava cansado e adormeceu, Deus enviou o seu anjo em seu auxílio. Elias, está aqui, ó, pega um pãozinho, bebe uma água aí, se recupera. Sabe o que a Bíblia diz mais? Vamos continuar a leitura? Olha o que a Bíblia diz. Voltou pela segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o teu caminho é longo. Vocês entenderam aqui? O que o anjo do Senhor disse a Elias? Gente, me ajuda. O que o anjo do Senhor disse ao profeta Elias, gente? Levanta, come, pois o teu caminho é o quê? O teu caminho é longo. O que Jezabel havia dito para o profeta? Isso mesmo, em 24 horas eu vou matar você. Em quanto tempo? Em 24 horas, a rainha pagã proferiu essas palavras sobre o profeta, mas Deus enviou o seu anjo em auxílio de Elias. Elias, deixa de bobagem, cara. Ei, acorda, para com isso. Come aqui um pãozinho, bebe uma água e levanta, pois o teu caminho é longo. Amém, igreja? O teu caminho é longo. Gente, isso me deixa arrepiado. Uma mulher proferiu palavras contra Elias, dizendo que em 24 horas eu vou matar você. E o Senhor envia o seu anjo dizendo: ei,
esquece isso daí, deixa de bobagem, essa mulher está falando besteira, pois o teu caminho é longo, eu sou o Senhor. Sabe o que isso mostra para a gente? Para mim em especial, que nada é maior do que a palavra de Deus sobre você e sobre mim. Nada. E a história continua, olha que engraçado aqui, ó, olha que curiosidade. O verso 8, acompanhe aí na sua Bíblia. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou, quantos dias aí? 40 dias e o que mais? Meu amigo, eu não sei o que tinha naquele pãozinho integral ali, ó. Mas era uma vitamina poderosa, hein, João? Ele comeu, bebeu e caminhou quantos dias sem parar? 40 dias. De manhã e de noite, Elias caminhou por 40 dias, sem parar. Poderoso esse pãozinho integral, hein? E sabe o que aconteceu? Quer saber o que aconteceu? Quer saber o que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz que Elias, ele caiu. Elias, ele teve uma recaída, e ele se escondeu numa caverna. Como assim? Deus enviou o seu anjo em seu auxílio, trazendo pão e água, o fortaleceu, ele caminhou 40 dias sem parar, mas em determinado momento ele fraquejou novamente. Eu queria ler um texto de Ellen White fantástico aqui, mas até eu encontrar isso vai dar um pause na mensagem, eu não quero, porque o que eu quero trazer para vocês é algo bem interessante que nos diz aqui. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até ele e disse: o teu caminho é longo. Encontraste o que a rainha pagã havia dito a ele, que em 24 horas ele estaria morto. A caverna para Elias não era um descanso. A caverna para Elias era uma fuga. Elias se escondeu novamente, ele teve uma recaída novamente. E sabe o que aconteceu? Deus ele não enviou um anjo novamente a Elias. A voz do Senhor se manifestou sobre ele. E agora sim eu quero ler um texto com você, no mesmo capítulo. Deixa eu só encontrar aqui, achei. Acompanhe aí do verso 11 em diante. Encontraram? Diz assim, ó: eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz, mansa e delicada. E sucedeu que Elias, ouvindo a voz, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se na entrada da caverna. Gente, Elias ele estava escondido na caverna. Só que nesse momento Deus não enviou um outro anjo a Elias. A voz do Senhor veio até ele. Sabe por quê? Porque a voz de Deus, a palavra do Senhor, é o pão da vida. A Bíblia diz que a sua palavra é o pão da vida. A sua palavra é a água viva. A voz do Senhor por si só é o alimento. A voz do Senhor por si só, gente, é o alimento necessário, é o pão da vida, é a água viva. E que maneira extraordinária, Ellen White nos diz que não nas grandiosas manifestações do divino poder, mas na voz mansa e delicada, Deus escolheu revelar-se ao seu servo. Elias vai para a frente da caverna e simplesmente algo
suave, delicado. Não foi algo nada extraordinário. Eu quero ler mais um texto que diz assim, ó. Nem sempre, gente, nem sempre é a mais brilhante apresentação da verdade de Deus que convence e converte a alma. Não pela eloquência ou lógica é alcançado o coração dos homens, mas pela suave influência do Espírito Santo, a qual opera silenciosamente, conquanto seguramente na transformação e desenvolvimento do caráter. Gente, é ainda a voz mansa e delicada do Espírito de Deus que pode parar e mudar um coração. Que bonito, né? Não é a eloquência, não é toda a ciência, todas as palavras, sabe? É na voz do Espírito Santo. O que Jezabel havia dito para Elias? Se foi um ensaio. O que Jezabel havia falado para o profeta Elias? Em 24 horas eu vou matar você. O anjo do Senhor disse o quê? O teu caminho é longo. Sabe o que aconteceu? Passou 24 horas. Elias não morreu. Passou-se uma semana. Elias não morreu. Passou-se 2 meses, Elias não morreu. E o que foi que a rainha pagã Jezabel havia dito a ele? Em 24 horas eu vou matar você. Passou-se 3 anos, Elias não morreu. A Bíblia nos diz que Deus o tomou para si. Elias, ele foi transladado. Elias não passou pela morte. Ele passou por angústia? Sim. Ele teve momentos depressivos? Sim. Ele sentiu medo? Sim. Ele era um homem assim como eu e você. Mas um homem que ouviu a voz do Senhor, a palavra de Deus. Ei, Deus está falando para você, o que você está fazendo na caverna, filho? Por que você está nesse quarto escuro? Por que tu está usando essa máscara? Não essa que você está, mas aquela que você esconde o seu sorriso, ou aparece com ele, mas só Deus sabe o que vai no seu coração. O que você está fazendo, Elias? Basicamente Deus dizendo, Elias, o que eu tenho para você não acontece dentro da caverna, acontece fora. Os planos maravilhosos que eu tenho para você é lá fora, não dentro da caverna. Se desprende, saia. O que você está fazendo? Que palavra tem dominado o seu coração? É a voz do Senhor ou são os murmúrios, os ruídos, os barulhos deste mundo? Tem você ouvido a palavra de Deus? Ela é suave, ela é mansa, ela toca o nosso coração. Ela é apta para o discernimento, para a educação, para a repreensão. Salmo 119, verso 50, nos diz que a palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor é viva. Desperta, acorda. Você já descansou bastante? Quem sabe essa noite o anjo do Senhor está indo ao seu auxílio, lhe trazendo pão, lhe trazendo a água, a palavra de Deus que é o alimento por si próprio. Acorda, vamos caminhar aí 40 anos, vamos ouvir a voz do Senhor. Elias, ele não passou pela morte. Nós temos essa oportunidade também, não de ser transladado,
mas de termos a vida eterna, assim como a Ele e a todos aqueles que ouvem a voz do Senhor. Eu tenho mais uma pergunta para você. Como ouvir a voz de Deus? Você já sabe a resposta. A sua palavra. O que diz a Bíblia? Poucos dirão. O que diz a Bíblia? Cumpre saber. Os seus mandamentos guardem-nos todos. Breve, Jesus, iremos ver. Esse é meu grito de guerra nas minhas aulas com os meus alunos. Alguns lembraram aí. Jezabel havia dito a Elias que ele morreria em 24 horas. O anjo do Senhor disse: o teu caminho é longo. Que o nosso caminho possa ser longo, se tão somente ouvirmos a voz do Senhor em nosso coração. Eu quero fazer um convite. E esse convite é um apelo para que você se levante somente se você decidir sair da caverna. Quem sabe, e eu tenho certeza que estou falando para alguém que está escondido, que está com medo, que está lá para baixo, que se preocupa com a voz, com o que os outros pensam, com o que os outros falam. As palavras sobre você vai te deixando cada vez mais no chão, mas a voz do Senhor falou hoje ao seu coração e quer continuar todos os dias assim. Se você tem esse desejo, fique em pé, saia da caverna. Eu quero orar com você. Santo Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, esse Deus que atendeu o chamado do seu profeta e fez descer fogo do céu, mostrando o Deus verdadeiro que tu és, único. Esse Deus que através do profeta proferiu palavras de repreensão e fez com que não chovesse por 3 anos e meio, fechando assim as janelas e as portas dos céus para receber as bênçãos das gotas de água, mas que ao povo reconhecer, os abençoou. Esse Deus que se apresenta mansamente, como uma brisa suave, através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, que é viva, que é o pão, que é a água viva. É para ti, ó Pai, que nesse momento elevamos as nossas preces. Aqui está o seu povo, aqui está cada um aqui presente. Cada um que tem um chamado especial por ti, que tem planos extraordinários e feitos, mas isso só é possível se o Senhor agir através da gente. Pai querido, nos tire da caverna, da escuridão, do medo, do desânimo, e que possamos ouvir as maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe os que estão aqui presentes, e assim também de uma maneira especial a esses que nos acompanham pela internet, que também possa se fazer ouvir a voz do Senhor em cada coração. Te oramos por Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente.